Olá, eu sou a Lara e hoje vamos ler um excerto do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Tendo os ânimos de Elizabeth subido novamente até ao ponto da alegria, quis que Mr. Darcy explicasse como se apaixonara por ela. Como é que começou? Perguntou ela. Consigo compreender que, depois do primeiro passo, o seu afeto tenha crescido. Mas o que é que o impulsionou? Não consigo terminar a hora, o local, o olhar ou as palavras que o alicerçaram. Já foi há bastante tempo. Já ia a meio quando me apercebi que tinha começado. Resistiu desde cedo à minha beleza e, quanto às minhas maneiras, o meu comportamento consigo era quase sempre descortês e nunca falei consigo sem desejar causar-lhe alguma dor. Agora seja sincero. Foi pela minha impertinência que me admirou? A vivacidade da sua mente, sim. Pode muito bem chamar-lhe de impertinência de uma vez por todas. Não era mais do que isso. A verdade é que estava farto de amabilidades, de deferência, de atenções oficiosas. Tinha aversão às mulheres que estavam sempre a falar e a olhar e que pensavam apenas com o único intuito de terem a sua aprovação. Eu seduzi-o e despertei o seu interesse, porque era bastante diferente delas. Se o senhor não fosse tão amável, ter-me odiado por isso. Mas apesar do trabalho que se deu para os simular, os seus sentimentos foram sempre nobres e justos. No seu coração, desprezou completamente as pessoas que o cortejavam tão diligentemente. Pronto, poupei-o ao trabalho de se explicar, e realmente, tudo considerado, começo a pensar que foi perfeitamente razoável. A verdade é que não me conhecia nenhuma qualidade, mas ninguém pensa nisso quando se apaixona. Não havia bondade no seu comportamento carinhoso para com Jane enquanto ela esteve doente em Netherfield? Querida Jane, quem poderia ter feito menos por ela? Mas faça disso uma virtude se quiser. As minhas boas qualidades estão sob a sua proteção e deve exagerá-las tanto quanto possível. Em troca, cabe-me a mim encontrar ocasiões para o provocar e discutir consigo tanto quanto possível. Deverei começar diretamente ao perguntar-lhe o que o tornou tão relutante a ir, por fim, direto ao assunto. O que fez ficar tão hesitante em relação a mim quando nos visitou da primeira vez e após ter cá jantado? Mas, porquê é que, quando nos visitou, pareceu não querer saber de mim? Porque a Elizabeth estava séria e silenciosa e não me deu qualquer encorajamento. Mas eu estava envergonhada. Também eu estava. Podia ter falado mais comigo quando veio jantar. Talvez um homem que nutrisse menos sentimentos o conseguisse fazer. É uma pena que tenha sempre uma resposta razoável para me dar e que eu seja tão razoável a aceitar. Mas pergunto-me, até que ponto teria continuado se eu não tivesse interferido? Pergunto-me quando é que teria falado se eu não lhe tivesse perguntado. A minha decisão de lhe agradecer pela sua bondade para com Lídia surtiu, sem dúvida, um grande efeito. Demasiado temo bem. Que acontecerá à moral quando o nosso conforto parte de uma quebra de promessa desfeita, já que eu nem devia ter mencionado o assunto. Tal nunca é aceitável. Não precisa de se angustiar. A moral será perfeitamente aceitável. Os esforços inqualificáveis de Lady Catherine, no sentido de nos separar, removeram todas as minhas dúvidas. Não devo a minha felicidade atual ao seu desejo ávido de expressar a sua gratidão. Não tinha disposição para esperar por qualquer abertura da sua parte. A informação da minha tia dera-me esperança e estava determinada a saber de tudo imediatamente. Lady Catherine tem-nos sido infinitamente útil, o que devia fazê-la feliz, porque adora ser útil. Mas diga-me, por que razão veio para Netherfield? Meramente para visitar Longbourn e permanecer envergonhado? Ou tinha em mente uma ação mais séria? O meu verdadeiro propósito era vê-la e tentar perceber, se conseguisse, se poderia alguma vez fazer com que me amasse. O que disse a mim próprio foi que queria ver a sua irmã. Continuava a nutrir afeição por Bingley e, se sim, que queria fazer uma confissão a este último que, entretanto, já fiz. Terá alguma vez coragem para anunciar a Lady Catherine o que vai acontecer? É muito provável que precise de mais do que tempo de coragem, Elizabeth. Mas tem de ser feito. E se me der uma folha de papel, falo-a imediatamente. E se eu não tivesse uma carta para escrever, sentar-me ao seu lado, admiraria a regularidade da sua caligrafia, tal como uma jovem senhora fez certa vez. Mas também eu tenho uma tia que não deve ser negligenciada. Devido a uma relutância em confessar tanta intimidade dela para com Mr. Darcy tinha sido sobrevalorizada, Elizabeth nunca respondera à longa carta de Mrs. Gardiner.
Mas agora, tendo aquilo para comunicar, que sabia que iria ser bastante bem recebido, ficou quase envergonhada por perceber que o tio e a tia tinham perdido já 3 dias de felicidade e escreveu imediatamente o seguinte: Já devia ter agradecido antes, minha querida tia, a sua extensa e bondosa carta tão rica em detalhes. Mas, para dizer a verdade, estava demasiado aborrecida para lhe escrever. Supôs mais do que aquilo que existia na realidade, mas agora pode supor tanto quanto desejar. Dê asas à sua fantasia e satisfaça a sua imaginação de todas as formas possíveis que o assunto permitir. A menos que acredite que estou realmente casada, não poderei errar por muito. Tem de me escrever novamente muito em breve, elogiá-lo bastante mais do que fez na sua última carta. Agradeço-lhe uma e outra vez por não termos ido para a região dos lagos. Como pude ser tão disparatado ao ponto de o desejar? A sua ideia relativamente aos póneis é maravilhosa. Passearmos à volta do parque todos os dias. Sou a criatura mais feliz do mundo. Talvez outras pessoas o tenham dito antes, mas ninguém com tanta justiça. Sou ainda mais feliz do que Jane. Ela apenas sorri. Eu rio-me. Mr. Darcy manda-lhe todo o amor do mundo que consegue dispensar de mim própria. Irão todos para Pemberley no seu Natal. Sua. Obrigada, até à próxima quinta e boas leituras.